Crossworn é um jogo extremamente promissor e que vem surpreendendo todo o público que adora jogos no estilo Metroidvania, pois ele tem uma pegada sombria, mas com mecânicas e jogabilidades que são muito parecidas e até inspiradas em Hollow Knight ou até mesmo em Silksong, porém mantendo sua própria personalidade única. E recentemente os desenvolvedores revelaram qual é o processo que eles utilizam para criar as fases do jogo. E galera, foi uma baita aula de level design com diversas dicas valiosíssimas. E eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês nesse vídeo. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque toda semana eu trago um conteúdo pesadíssimo para vocês, mostrando os bastidores do desenvolvimento dos jogos que tanto adoramos. Então bora pro conteúdo. Crossworn é um jogo desenvolvido pela Mongoose Rodeo e recentemente abriram um apoia-se no Kickstarter, ou seja, as pessoas poderiam apoiar o jogo com uma certa quantia de dinheiro e dessa forma contribuir diretamente para o nascimento de mais um jogo que promete ser incrível. E os apoiadores recebem diversos benefícios, como por exemplo, artbooks exclusivos, livros contando a lore do jogo, pelúcias, camisetas e para os apoiadores que mais investiram, receberam até mesmo uma certa participação criativa dentro do jogo, idealizando NPCs, mini-chefes e até chefões. E a arrecadação foi um baita sucesso, onde nem mesmo os desenvolvedores acreditaram que conseguiriam mais de $1 milhão canadenses. E com isso fizeram um post anunciando o adiamento do jogo para 2024, para polir e fazer melhorias no game e entregar uma experiência à altura do que é esperado pela comunidade. Porém, o mais bacana é que eles atualizam com frequência como anda o desenvolvimento do jogo e trazem um verdadeiro conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento, que além de tirar as dúvidas dos jogadores comuns sobre o processo de criação de um jogo, ainda é um prato cheio para nós desenvolvedores estudarmos e aprimorarmos os nossos conhecimentos com base em projetos tão promissores como este. E o mais interessante é que junto do anúncio, eles publicaram uma série de dicas preciosas para a elaboração do level design em jogos. E para quem não sabe, o level design é responsável por elaborar como será de fato as fases do jogo, os caminhos que iremos percorrer, quais inimigos e perigos encontraremos e até mesmo onde encontraremos esses desafios. Ou seja, todos os caminhos que temos nos jogos é o level design que define, e as dicas deles começam pelo microdesign. Segundo os desenvolvedores, eles utilizam do microdesign para garantir o fluxo fluido dos seus níveis. O fluxo fluido é o fato do jogador sair de um ponto A do mapa e ir até o ponto B de maneira fluida. Ou seja, ele vai trilhar esse caminho sem perceber que está jogando um jogo de tão imerso e concentrado que ele está na gameplay. E ele vai passar por florestas, vales sombrios, fases com lava flamejante de maneira tão imersiva que nem sequer vai perceber que já está há horas jogando. E isso é um efeito do jogo divertido com um excelente fluxo fluido do jogador dentro da gameplay. E o microdesign seria você quebrar esse level em salas menores para trabalhar todo esse ambiente e deixá-lo coerente. E assim organizar a cena de maneira que os desafios de plataformas, obstáculos e inimigos sejam bem posicionados, pois um irá complementar o outro e as recompensas colocadas em locais específicos para dar a sensação de superação e conquista ao jogador. Ou seja, o jogador superou o desafio e é premiado com uma recompensa ou com a descoberta de um segredo. E outra vantagem é poder visualizar melhor a disposição da fase e eliminar pontos no level que atrapalhem o fluxo do jogo, irritando o jogador. O desenvolvedor precisa colocar sempre a experiência do jogador dentro do jogo em primeiro lugar, observando atentamente todos os detalhes. O jogo precisa ser desafiador, mas punir apenas o erro do jogador e não levando o jogador a errar. Ficou confuso? Vou mostrar um exemplo na prática. Aqui nós temos uma fase cheia de espinhos no chão e o jogador precisa passar saltando entre as plataformas. Eu preciso que essa passagem seja desafiadora para o jogador para
para ele sentir emoção ao conseguir superar esse desafio. Mas se eu deixar o nível assim como está, galera, infelizmente ele está totalmente errado por conta de alguns detalhes. Repare que ao pular, o personagem vai bater no teto e cair direto no espinho. E isso vai irritar demais o jogador, porque na verdade não foi um erro dele, mas sim um erro meu como desenvolvedor, pois a fase que eu estruturei está dificultando o pulo e a movimentação do personagem no cenário, e consequentemente o jogador não tem controle sobre isso e vai errar sempre que pular. E apenas esse detalhe já pode estragar totalmente a experiência do jogador. O mais correto nesse caso seria primeiro garantir a liberdade de movimentação para o personagem, removendo pontos como esse no design do level, em que o próprio cenário atrapalha negativamente o jogador. Fazendo esse ajuste, o jogador já se sentiria muito mais livre para se movimentar. Porém, ainda precisamos deixar mais desafiador esse trecho, pois apenas os espinhos não oferecem tantos riscos para o personagem. E para isso poderíamos adicionar, por exemplo, um lança-chamas ou inimigos voadores para trazer perigo ao jogador e dificultar esse trecho da fase. A diferença aqui é que o jogador vai tentar criar estratégias e usar suas habilidades para superar esses desafios apresentados. E aí sim, se nesse caso ele errar, vai cair no espinho e ser punido tomando muito dano. Então olha como os detalhes têm poder para mudar totalmente a experiência do jogador. Aqui estamos falando da mesma fase, as mesmas artes e o jogador tem as mesmas habilidades. Porém, no primeiro exemplo, o cenário mal projetado é que faz o jogador errar. E isso vai frustrar e irritar o jogador, porque ele sabe que o erro não foi dele. Já no segundo caso, com pequenos ajustes, o mesmo trecho se tornou muito mais desafiador, divertido e equilibrado, punindo apenas o erro do jogador, mas ao mesmo tempo dando todas as possibilidades para ele conseguir acertar. Então aqui, quando os desenvolvedores de Crossworn falam sobre microdesign, eles se referem a você analisar cada ponto das fases do seu jogo e buscar estruturá-las de uma forma que sempre preserve a experiência do jogador, mas que ao mesmo tempo deixe a gameplay divertida e desafiadora. Macro design. Já o macro design é um pouco mais complicado de se fazer com excelência, pois ele é a união de tudo. E enquanto no micro design lidamos com pequenos trechos, no macro design precisamos juntar todas as pequenas partes do jogo. Mas o desafio está em fazer todas essas pequenas partes conversarem entre si de forma natural e progressiva. E o detalhe é que elas precisam respeitar pontos como ritmo, storytelling, fadiga visual e navegabilidade. E em resumo, o macro design deve garantir que o fluxo do jogo seja interessante e divertido para o jogador a todo instante, e que todos os trechos pequenos do seu jogo se encaixem perfeitamente. Ritmo. Você precisa balancear muito bem o ritmo com que as informações do jogo são entregues ao jogador, pois mostrando rápido demais as novidades do jogo ao jogador, ele vai esquecer facilmente de detalhes e pode até se saturar com tanta informação. Por exemplo, você não deve começar o jogo dando todas as habilidades do jogador de uma só vez e colocando um monte de texto explicando 20 comandos diferentes, e já logo em seguida forçar ele a usar todos esses comandos em várias situações complicadas e que exigem um pensamento rápido, sem nem mesmo sequer ter ensinado ele a usar cada habilidade. Se você fizer isso em seu jogo, você estará estragando totalmente a experiência do jogador logo de cara. Primeiro, você entrega apenas uma habilidade nova ao jogador. Mostra o comando e cria pequenos testes para ele aprender a usar e fixar na mente como o comando e a mecânica funciona. Depois você aumenta um pouco a dificuldade desses testes, e aí sim, depois que o jogador já dominou a habilidade, você cria desafios complexos e posteriormente combina o uso dessa habilidade com outras já apresentadas. Ori faz isso com perfeição, como foi mostrado no exemplo ao longo da explicação. Mas também você não pode demorar muito tempo para apresentar algo novo para o jogador, pois ele pode enjoar rápido do game por fazer a mesma coisa durante muito tempo. Storytelling. Segundo os desenvolvedores, esse tópico está diretamente ligado à construção do mundo do jogo e suas características. E aqui é necessário combinar as diferentes características de perigos e inimigos com a ambientação do level, e assim trazer uma maior imersão e uma melhor integração entre os diversos cenários do jogo. Por exemplo, em Hollow Knight, temos inimigos únicos e característicos no Caminho Verde, e também no Pico de Cristal.
no Canyon da Névoa, e cada fase tem seus próprios perigos personalizados e únicos, trazendo uma identidade única para cada ambiente. E fazendo essa personalização de cada ambiente vai ajudar diretamente no próximo ponto apresentado pelos desenvolvedores, que é a fadiga visual da arte. Esse tópico diz respeito ao balanceamento do tamanho da área em si e quanto tempo o jogador passa nela, pois se a área é muito extensa, o jogador pode ficar entediado em ver o mesmo ambiente por muito tempo. Ou seja, as fases precisam ter um tempo de gameplay equilibrado, para o jogador não ficar horas e horas no mesmo lugar. E quando trocar de ambiente, os inimigos, perigos e desafios precisam ser totalmente diferentes e personalizados, para trazer a sensação de ar fresco para o jogador, incentivando que ele queira a cada vez explorar mais e mais do mundo ao seu redor. Mas a passagem de um ambiente para outro precisa ser suave também, para ficar mais agradável e imperceptível para o jogador. Repare como em Ori, conforme você vai andando pelo cenário, os elementos visuais vão se modificando e a transição vai sendo suavizada, pois ao se aproximar de uma nova área, elementos dessa próxima fase vão surgindo aos poucos, e sem perceber o jogador dá de cara com uma paisagem deslumbrante e uma área totalmente nova a ser explorada. Ou seja, evitar a fadiga visual reduz o tédio do jogador no ambiente e ajuda ele a se localizar muito melhor em mapas gigantescos típicos de jogos Metroidvanias. Navegabilidade. Esse tópico se faz presente durante todo o processo de desenvolvimento do jogo, e basicamente ele é uma luta constante para quebrar o design de level linear, como por exemplo em Super Mario Bros, onde a fase é praticamente uma linha reta. E criar um jogo com level linear não significa que é um erro, mas para jogos Metroidvanias, esse estilo de level design não é bem-vindo, pois aqui queremos um mundo cheio de caminhos, secretos ou não, que precisarão ser explorados pelo jogador. Mas balancear a navegabilidade é um trabalho constante para evitar o excesso de caminhos diferentes. Por exemplo, você precisa evitar que o jogador se perca ao se deparar com 3 escolhas de caminhos diferentes em pouco tempo. E em resumo, é muito importante balancear a navegabilidade à medida que os levels vão se conectando durante o desenvolvimento. Crossworn é um Metroidvania que promete ser tão grandioso quanto o nosso tão amado Hollow Knight. E ao que parece, os desenvolvedores realmente sabem o que estão fazendo, e principalmente sabem entregar a diversão que realmente o jogador quer encontrar. E é muito bom quando os desenvolvedores nos contam mais sobre as técnicas que estão utilizando no desenvolvimento, pois isso nos dá uma direção mais certa para melhorarmos cada vez mais o level design de nossos jogos. Gostou da edição desse vídeo? Quer aprender a editar vídeos também? Aqui na descrição do vídeo deixei o link para o curso DevTuber, que vai te ensinar a como fazer edições topíssimas como essa saindo do zero. E também links para você aprender a criar jogos, fazer pixel art, modelagens, música para jogos, enfim. Dá uma conferida aí na descrição do vídeo que tenho certeza que você vai encontrar conteúdos valiosíssimos que podem mudar a sua vida. E eu fiz um vídeo muito bacana falando sobre a polêmica de Silksong, onde os desenvolvedores adiaram o lançamento e estão interagindo muito pouco com a sua comunidade. E isso vem dividindo opiniões, e eu deixei a minha lá nesse vídeo, e eu convido você a dar a sua opinião lá também. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje, deixa aí seu like e comentário, e não esquece de se inscrever para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, galera, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.